Professora Neuza, a presidenta Dilma elegeu como uma de suas principais metas do governo a erradicação da miséria. De que forma a economia solidária poderia ser um coadjuvante importante no alcance deste objetivo? Olha, Laerte, esse é um aspecto bastante importante para a gente tratar aqui, porque nesse momento está iniciando e se introduzindo no Congresso Nacional, se apresentando no Congresso Nacional, um projeto de lei de constituição do Ministério da Micro e Pequena Empresa no governo Dilma, né, em que ela modifica a localização da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Para o movimento nacional da economia solidária, para as pessoas que constituem esse movimento, que participam, os trabalhadores, os organismos regionais e municipais, a criação de um ministério específico da micro e pequena empresa, onde a economia solidária se localiza, ele, de certa forma, não contemplaria efetivamente essa perspectiva colocada pela presidenta Dilma Rousseff. Na medida em que a economia solidária tende a se apequenar dentro desse ministério, que teria como prioridade a organização das micro e pequenas empresas dentro do sistema geral de organização da produção, né, no país, né, no nível de um processo vinculado ao sistema industrial, ao sistema do grande mercado, né, da perspectiva dos grandes negócios, onde as micro e pequenas empresas teriam um viés de um caminho próprio, né. No caso, a economia solidária, se localizando dentro desse olhar vinculado às micro e pequenas empresas, ela se apequenaria nesse sentido de contemplar o movimento todo, que é realmente um movimento que trabalha muito nessa perspectiva da própria falta de condição dos grupos de estarem melhor organizados, de estarem atrás de uma possibilidade de melhor organização nesse projeto. Então, temos aí uma polêmica, vamos dizer assim, instaurada em relação a essa perspectiva da localização da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Na perspectiva da colocação feita pela presidenta Dilma em relação à erradicação da pobreza extrema no país, sem dúvida nenhuma, o movimento da economia solidária seria uma alavanca para transformar a realidade desses grupos, desses pequenos grupos de trabalhadores que estariam à margem mesmo no processo de produção, né? Sem dúvida nenhuma seria ou é uma grande perspectiva a economia solidária em atender a este nicho, né, de população que está realmente à margem do grande desenvolvimento do país. Então, temos aí então esse paradoxo, né? Enquanto se pensa, e o movimento está organizado nesse sentido, de alavancar esses pequenos grupos, inclusive com o fortalecimento da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a vinda da instauração, da implantação de um ministério para a micro e pequena empresa, onde a economia solidária estaria inserida, não está sendo bem vista por esse movimento e por todas as suas instâncias significativas de representação. Professora, a nossa sociedade está habituada a uma certa mercantilização da mão de obra, as relações de hierarquia. Como na autogestão democrática, na economia solidária, como a autogestão lida com o conflito de interesses, de expectativas, para canalizar todas as energias dos participantes, dos cooperados, para os objetivos em comum
da cooperativa? Em princípio, a gente trabalha com a perspectiva de formação de grupos que se tornem, que possam vir a se tornar ou uma associação ou uma cooperativa com esse conhecimento da economia solidária, com essa formação, com essa indicação da economia solidária. É um processo bastante complexo. Ele é um processo bastante complexo, mas ele não é um processo totalmente impossível de acontecer. Na verdade, todo o trabalho feito tem na sua base, na sua estrutura fundante, vamos dizer assim, a formação desses grupos. Então, na verdade, quando a gente vai trabalhar a economia solidária, a gente vai trabalhar, primeiro de tudo, como se gesta, como se organiza um grupo, como se trabalha no coletivo. Como é que a gente pode incluir as perspectivas individuais dos participantes na construção coletiva, num processo de ação que vise o bem comum desse grupo? Cada indivíduo tem uma história, tem uma trajetória, tem uma perspectiva de ação que ele carrega na sua memória, na sua formação, no seu jeito de viver. Então, essas contribuições individuais vêm para dentro do coletivo e isso tudo é trabalhado, é visto, é lembrado na hora dessa conjunção das forças para que se realize, então, um trabalho conjunto com a perspectiva da geração de renda. Então, todas as qualificações profissionais, todos os vieses da construção do indivíduo com a sua conjuntura familiar, com os seus aprendizados, com as suas vivências, tudo isso é colocado no trabalho coletivo. Isso se transforma, então, nesse conjunto de ações que possam frutificar as melhores condições que as pessoas estão buscando. Então, a perspectiva do conflito, ela é incluída nessa condição, nessa participação. Então, as características individuais, com todas as suas nuances, com todos os seus processos emocionais, são colocadas, aparecem, né, na reunião desses elementos todos. E tudo isso é trabalhado com quem está nessa organização, com quem está na liderança dos grupos, e tudo isso tem textos, tem leituras, tem análises, tem conversas, né, que a gente busca para resolver, então, essas situações. Por favor, professora Neuza, nos fale sobre os clubes de troca. Os clubes de troca são um outro caminho, um outro braço dentro da formulação dos coletivos da economia solidária. Os clubes de troca são talvez uma primeira célula de organização, de autogestão, né, em que as pessoas se organizam para apresentar os seus saberes e os seus fazeres. Então, os grupos vêm, se organizam num determinado dia, num determinado momento, se encontram e marcam uma sistematização de trocas. E aí... Pois é, como é que mensura o valor? Eu tenho um objeto, tu tem um outro. Como é que a gente mensura o valor? Na conversa mesmo? Exatamente, é na conversa. Então, eu posso ter um pão feito, né, caseiro, que é trabalhado por uma dona de casa, e levo esse pão para um momento de troca no clube de trocas. No sistema vigente de dinheiro, né, de moeda corrente, um pão tem aproximadamente um custo de R$3, R$4, né? Mas num sistema de trocas, a gente pode mensurar em cima de uma moeda criada. É lógico que a base acaba sendo a referência que a gente tem do sistema vigente, né? Mas
Nós temos produtos que possam valer não só pelo seu resultado final de produto. A gente tem que agregar ali alguns conhecimentos a mais. Então, por exemplo, um cabeleireiro que vai fazer um corte de cabelo, ele pode executar o corte, ele pode pintar, ele pode fazer outras ações que não só aquele produto determinado para o momento. Então, isso tem que ser mensurado de outra forma, né? Não é só na base do conhecimento técnico, operacional. Tem outros saberes que a gente coloca no sistema de troca. E aí, então, quando isso é tratado nesse grupo, as pessoas vão avaliando, vão conversando, vão sistematizando esses elementos que compõem o seu produto, a sua perspectiva do que ele quer trocar, né? E aí isso é avaliado, em alguns momentos então se constitui uma moeda que tem determinados valores, e aí as pessoas ficam com crédito para um próximo momento continuarem as suas trocas. Tanto pode ser troca de produtos em si, né, gerados por esses grupos, quanto serviços, né, e outras ações que as pessoas possam entender que vale a pena trocar.